Olá, querido estudante do ensino médio, você que está aí acompanhando as aulas de preparação para o Enem. Agora nós vamos ter mais uma aula de arte e o tema da aula de hoje será falar sobre as diferentes manifestações artísticas dentro da dança e do teatro, tá? Então, vamos falar um pouquinho da diversidade de produções artísticas dentro dessas duas linguagens, certo? Então, toda vez que você pensar na dança, você deve procurar se lembrar de todas as danças que você já viu na sua vida, né? E lembrar que essas danças, elas estão separadas por categorias. Então, ao mesmo passo que nós temos as danças chamadas danças populares, né, nós também temos as chamadas danças folclóricas e até, né, uma coisa mais contemporânea, né, mais usual, que são aí as chamadas danças de salão. Essas danças todas diferenciam-se da chamada dança clássica ou dança erudita, que, né, todos nós sabemos que se relaciona ao balé clássico, tá? Então, agora vocês vão ter uma aula falando sobre toda essa diversidade, né, de produções dentro da dança, né, passando aí pela cultura de determinados povos, tá bom? E também vocês vão ter a mesma, né, percepção quando nós falarmos da linguagem do teatro, né? Verificando aí as diversas formas de produção da linguagem teatral que nós temos. Então, para citar algumas, só para a gente dar aquela lembradinha, nós temos aí o teatro de protesto, o teatro do absurdo, nós temos o teatro realista, né, a partir de Stanislavski, né, para cá, e nós temos também ainda, né, outras formas de teatro mais antigas, né? Ou seja, aquelas formas mais ancestrais de fazer teatro. Nós temos o elisabetano na época de Shakespeare, né? Então, nós temos aí vários estilos, várias formas, né, de colocar a ação dramática, né, para que todo mundo aí aprecie, né, e conheça, então, o enredo daquela mensagem que a gente quer transmitir, certo? Então, gente, uma dica importante para você, estudante, sempre, antes de começar a assistir a próxima aula, sempre deixa separadinho aí no cantinho. Lápis, papel, né, bloco para anotações. Por quê? Para que você possa anotar aí as palavras-chave e os conceitos mais importantes relacionados a essa aula. Isso vai te ajudar para possíveis, né, e posteriores consultas aí, para que você possa aí tirar aquela nota 10 no Enem, tá bom? Agora vamos ficar com a aula e espero que vocês gostem muito desse conteúdo, tá bom? Bons estudos para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Sim, estou de volta, bebê. Mais um sábado aqui para te ajudar, né? Para a gente juntos construir aí o seu conhecimento e a gente poder te ajudar a conquistar uma vaga através, né, da prova do Enem, no SISU, no ProUni, para você tocar a sua vida e fazer suas conquistas aí na sua vida adulta. Bem-vindos mais um sábado com a gente e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre artes, aquela parte gostosa, tá certo? Que você lembra, né? Na prova de códigos e linguagens faz parte, um dos conteúdos é a educação artística. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre cinema, a gente já conversou aqui um pouquinho sobre a música, lembra disso? Nós não temos a pretensão aqui de ensinar tudo para você. Não dá, né, numa aula de 40 minutos. Mas é que quando você se deparar com uma questão de cinema, de música, hoje vamos falar de dança, de teatro, peraí, também conheço um pouco desse assunto aqui, para você se sentir um pouco mais à vontade, tá certo ou não? Porque a gente já viu, né, muitas questões do Enem são simplesmente interpretação de texto. É você ler, ter paciência. Para isso, não se esqueça, vamos melhorar, aumentar nossa capacidade de leitura, vamos melhorar nossa aquisição de vocabulário, para você ter, né, e ler um pouquinho mais rápido, tá certo ou não? Porque são questões muito legais, muito interessantes, que muitas vezes tem um pouco de conteúdo sim, falam que a prova não é conteudista, mas é conteudista, mas muitas vezes a resposta está lá no texto que ele te apresenta, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre cinema, sobre dança e teatro, tá bom? Uma parte bem gostosa, olha lá. Ai, que delícia, né? Ir ao teatro e assistir espetáculo de dança. Marcelo, eu não sei o que eu vejo, né? O que eu analiso no espetáculo de dança. No espetáculo de dança, bebê, alguns componentes são importantes. Primeiro, a gente tem que perceber o seguinte, né? Se for um balé clássico, se for uma dança sincronizada, coreografada, eu espero algumas questões, né? O que eu espero
de uma dança que seja coreografada. Ah, é tão chato quando você vai assistir o espetáculo e tem uma que está atrasada, ou um dançarino que está atrasado, né? Que não está no mesmo tempo do outro, você não consegue tirar o olho daquela pessoa, você perde todo o resto do espetáculo, né? Então eu espero algumas questões quando eu vejo espetáculo de dança. Eu espero sincronicidade, olha aqui na tela, ó, sincronicidade, né? Eu quero coordenação motora, eu quero graciosidade e eu quero gestos limpos. O que é um gesto limpo? Um gesto limpo é um gesto amplo. Vai abrir o braço? Você vai abrir o braço. Você vai levantar a perna? Aí não tenho mais idade, porque eu já estou com 29 anos. Mas vai levantar a perna? Eu quero essa perna aqui em cima, né? Então isso é flexibilidade, graciosidade, é um espetáculo de balé, né? Fica aqui só um comentário, né? Uma reflexão. Hoje, né? As pessoas estão tentando mudar um pouco essa questão da dança clássica, né? Porque a dança clássica sempre eram mulheres magras, tá certo? E brancas, né? A gente está precisando de mais dançarinas negras. Hoje nós temos dançarinas, né? Com sobrepeso, com mais peso. Hoje tem gente mais velha dançando, né? Os homens têm que dançar. Isso é coisa de latino. Acha que o homem que dança necessariamente tem alguma coisa a ver com a sexualidade dele. Vai lá no Bolshoi, na Rússia, e fala isso para eles. Só uma bobagem sem tamanho, né? Então a gente está a dança clássica hoje está num processo de reflexão, tá certo ou não? Porque ela era muito elitista, tá certo? Agora também tem a dança de improviso. A dança de improviso é muito legal, né? Então, é street dance, né? Então o que eu espero de improviso? Na de improviso eu peço outras coisas. Então, olha aqui na tela, acompanha comigo, ó. Eu quero originalidade, não é? Eu quero a expressão corporal bastante criativa e eu quero perceber como é que ele ocupa o espaço. Sobretudo respeitando o espaço de que você estiver dançando em dupla. Tá certo? Cada um respeitando o seu espaço sem invadir o espaço do outro. Então você vê que são dois tipos de dança completamente diferentes. Tem a clássica e tem a de improvisação. Em geral, né? Street dance mais, né? Então, lá, vamos ver uma questão? Vamos ler juntos? A dança, improvisação, é considerada pelos estudiosos desta área como uma manifestação da dança contemporânea, que perpassa pelas motivações. Quer dizer, quais são as motivações que levam uma pessoa a fazer dança de improvisação? Vamos lá? É o espetáculo, é a reflexão e avaliação, é a expressão, a recreação e o espetáculo, é a criatividade, o aprendizado e a apresentação, é a reprodução, a ludicidade, a brincadeira, lúdico, brincadeira e autonomia, é a recreação, a adaptação e a ruptura. Vamos lá? A dança de improvisação passa por quais motivações? Quem está dançando dança de improviso, né? Várias questões aqui são verdadeiras, mas o trio perfeito, sem dúvida alguma, é a letra B de bola. A pessoa quer se expressar, a dança é uma forma de expressão, pode ser recreação, pode ser simplesmente uma questão, né, de prazer, porque a arte também é prazerosa, e pode ser um espetáculo. Tudo bem, não? Certinho? Outras possibilidades, né? O espetáculo está na letra A, né? Criatividade na letra C, mas aprendizado não, né? Você aprende antes, né? Para depois você fazer o espetáculo, é anterior à manifestação da dança. Letra B é a mais correta, mais adequada, tá certo? Muito bem. Cuidado, não se esqueça, a gente já conversou um pouquinho sobre isso uma outra vez, né? Sobre a questão do patrimônio material e o patrimônio imaterial, também chamado de patrimônio tangível e intangível. Então veja só, né? As danças, em geral, fazem parte, né, do folclore, da cultura popular, tá certo? São manifestações, né, legítimas de um povo. Então faz parte, muitas vezes, do que a gente chama de patrimônio imaterial ou intangível. Nós não vamos conhecer todas, mas vamos conhecer algumas danças importantes do Brasil hoje, tá bom? Não se esqueça, né? Muitas delas têm origem da comunidade afro, tá certo? Olha lá, são as danças e ritmos afro-brasileiros. Todo mundo sabe, né? Os escravizados, atenção, a gente hoje em dia evita a palavra escravo, a gente usa escravizado. Porque quando eu falo que a pessoa é escrava, parece que é uma condição da pessoa. E não é uma condição da pessoa, tá certo? Ela foi escravizada. Então os escravizados que vieram de África, tá certo? Trouxeram suas danças. Então o que acontece? Nós temos várias danças no Brasil de origem africana. Se você colocar o nome de algumas danças que eu vou colocar para você aqui hoje, né, nas redes sociais, e colocar países africanos, você vai ver que até hoje lá tem as mesmas danças. Então veja só, para eles, né, vamos só lembrar rapidinho, não vieram para cá africanos, vamos melhorar isso? Quem veio para cá? Vamos dar nome aos bois? Né? Vamos dar nome às pessoas? Né? Vamos nomear os povos que vieram para cá? Olha lá, vieram os bantus, os sudaneses, os minas, os benguelas, os angolas, os iorubás,
os Gês, os Lagôs, tá certo? Cada um com a sua dança, com a sua manifestação religiosa, com a sua língua própria, tá certo? Então veja só, para eles, né, o que era dançar? Não era só o prazer, não era só a expressão corporal, né? Não era só a ludicidade, que era a questão do lúdico. Para eles era muito mais, né? Era lembrança, era uma memória afetiva da sua terra natal, tá certo? Do lugar da onde eles vieram, originários, tá certo? Muitas vezes tem a ver com a religiosidade deles. Então acompanha aqui na tela, vamos ver juntos as motivações. Olha lá. Lembrar momentos importantes daquele povo, alguns são rituais, não é? Celebrações, tem a ver com a sua autoestima, não perder sua identidade cultural. E é claro que muitas vezes os brancos, né? O pessoal da época proibia que eles fizessem suas danças. Porque é óbvio, né? Para quebrar o moral deles. Ou tem a moral e o moral. A moral são aqueles conjuntos de valores éticos e tal. Você entendeu? O moral é o ânimo da pessoa, né? Quando eles proibiam as danças, estavam tentando quebrar o moral deles, o ânimo, né? O espírito deles, né? De altivez. Olha lá. Vamos conhecer algumas delas? Primeiro delas, acompanha aqui na tela, ó. É o jongo. O jongo, né? É uma dança com tambores, tá certo? E elas, em geral, eram permitidas só em dias de festas de santos católicos, porque você sabe, né? Houve um momento, né, em que houve um sincretismo religioso. Proibiam as religiões de matriz africana, e aí eles começaram a associar os orixás com os santos católicos. Então lá, Ogum é São Jorge, tá certo? São Sebastião é Oxóssi, e assim sucessivamente. Então, para eles poderem dançar, eles dançavam para os seus orixás no dia da festa do santo católico, tá certo? Então é uma dança muito importante, chamada jongo, muito famosa, muito importante no Rio de Janeiro. Olha lá, outras. Acompanha. No jongo, ó, os principais instrumentos são o caxambu e o atabaque. O caxambu é um atabaque pequeno, menorzinho. Bem, nós temos os lundus, que também eram proibidos, para tentar, né, desanimar os escravizados. Nós temos a umbigada, muito importante aí na região de Piracicaba, um abração para o pessoal de Piracicaba, Limeira, Corderópolis, Iracemápolis, olha lá. Nós vamos ter o tambor de crioula, lá no Maranhão. Bom, hoje nós vamos passar uma série de nomes para você só conhecer, depois vai lá nas redes sociais e pesquisa um pouquinho, tá? A aula é uma motivação. O maracatu, muito forte em Pernambuco, né? Você vê que sempre tem esse guarda-chuva grande, tá vendo aí na imagem? Que é, né, para proteger o rei e a rainha da festa. Nós vamos ter a capoeira, que é uma dança, né, que depois virou uma arte marcial, cujo principal instrumento é o berimbau. Nós vamos ter o maculelê, que é uma dança, o maculelê, bebê, é babado, fuxique e confusão. Em geral é com um facão ou com um pedaço de madeira. Se eles errarem o passo, bebê, pá, já dá um, né, bebê, maculelê, não é para qualquer um não. É muito importante em Minas Gerais, tá certo? Olha lá, samba de roda, cujo principal instrumento é o pandeiro. Bem, então esses são de origem africana. Muito bem, vamos ler juntos? As danças populares são manifestações culturais que expressam um patrimônio de histórias, valores e crenças. Então nós temos dois exemplos aí, as dançarinas lá no Havaí, do Hula, bem, e os integrantes de uma roda de candomblé, do Brasil. Todo mundo sabe que o candomblé é uma religião de matriz africana. Vamos lá? Com base nas imagens, assinale a opção que indica corretamente o significado social dessas danças para os seus praticantes. Vamos lá? Então, uma delas, candomblé, é religião. Então, procurar alguma coisa que tem com religião? Controle social de crianças? Não. Entretenimento utilizado? Não. Definição política e cultural do corpo? Não. Não é só mulher que dança. A resistência contra a imposição de formas ocidentais. A expressão ritual do divino e de uma identidade cultural. Olha lá. O divino é a religião e a identidade cultural é típica do Havaí. Então, resposta, letra E. Bem? Você vê, né? Muitas questões é muito mais bom senso, né? É uma questão de bom senso. Tudo bem? Você precisa saber, né? Que tem a Umbanda, tem o Candomblé, né? Que também tem passos, né? Tem danças, né? Para os orixás. Vamos ver só algumas questões interessantes. Eu falei que o lundu foi proibido. Por que o lundu era proibido pelos brancos? Porque era uma dança muito sensual. Eles dançavam aqui na região pélvica. E aí o que acontece? É interessante isso, né? Ao longo da história, algumas danças foram proibidas. Vamos ver algumas delas? Olha lá. O lundu, considerada pelos brancos como uma dança indecente, porque era muito sensual. O machixe e o tango, tá certo? Ou não é aquela, é a dança do machixe, é a dança do machixe, não é essa. Machixe, né, é aqui, ó, você dança aqui, ó, girando nessa situação.
E aí o que acontecia? Chegou a ser proibida, porque eles achavam escandalosa, depravada essa dança. Mais ou menos, né, o que o pessoal fica falando hoje em dia do funk proibidão, né? Olha lá. Você vê que ao longo da história, várias manifestações culturais populares eram proibidas. Muito bem. Nós temos as danças de origem indígena. Em geral, eu reconheço elas porque elas são de roda, tá certo? Com batidas de pé. Muito famoso lá o Quarupi, lá na região do Xingu. E os europeus também trouxeram suas danças. Então, vê algumas? Na região norte, a gente tem o carimbó. O carimbó provavelmente é uma mistura de danças europeias com indígenas. Como é que eu reconheço o dançarino de carimbó? É uma saia muito ampla, florida, e o rapaz dá um nó aqui na camisa da região do umbigo. É o carimbó muito forte no Pará. A gente vai ter na região nordeste o frevo. Professor, eu já dancei frevo. Bebê, acho que você dançou alguma coisa parecida. Frevo é porque o chão está fervendo. Então como é que eu reconheço um bom dançarino de frevo? O pé, ele nunca pode estar inteiro no chão. Então eles ficam na ponta, no calcanhar, tá certo? Eles nunca põem o pé inteiro. Tem que ter uma força na musculatura da perna absurda. E para ter equilíbrio, o que eles usam? Essa sombrinha aqui, não. Tá certo? É patrimônio imaterial do povo pernambucano. Na região centro-oeste, nós vamos ter o siriri e o cururu, que lembra muito a nossa quadrilha aqui de São Paulo. Nós vamos ter na região sudeste o catira, também chamado de cateretê. Catira e cateretê, para nós aqui de São Paulo, é importante, é patrimônio imaterial paulista. Né? Antigamente era uma dança só masculina. Hoje eles já deixam mulheres também, né, dançarem o catira e o cateretê. Mas antigamente eram só homens, palmas, né, marcam com as palmas e com a batida do pé. Tá certo? No sul, muita influência, né, europeia, vão ter muitas danças. Olha lá, as danças gauchescas. O rapaz está pilchado com a roupa típica do gaúcho e ela é uma prenda. Então vamos ter o fandango, que vem de Portugal, o maneirão, a milonga, a chula, o chamamé. Oh, eu sei. É um bando de nome de dança. A aula é uma provocação. Qual seria, né, a sua atitude ideal agora? Após essa aula, você entrar nas redes sociais e ver um pouquinho de cada uma delas. Tá certo? Cultura não ocupa espaço. Tá certo? É tão gostoso a gente ter um pouquinho, né, aumentar a nossa cultura. E é tão legal a gente conhecer um pouquinho das nossas danças, da nossa identidade cultural, do nosso patrimônio imaterial, do nosso patrimônio intangível. Tá certo? Muito bem. Olha lá. Mas tem as danças também de cultura de massa. Olha lá. Os meios de comunicação de massas, rádio, televisão, jornais, revistas e principalmente a internet, são os principais aliados da indústria cultural para a disseminação da cultura de massa, ajudando no processo de homogeneização cultural. Então tem algumas danças que têm até origem popular, mas depois com os meios de comunicação eles se disseminaram pelo Brasil inteiro. Vamos conhecer algumas delas? Bem interessante. Olha lá. A gente vai ter o forró. É interessante a origem da palavra forró, né? Acredita-se, havia uma base, né, militar norte-americana no Rio Grande do Norte, em terras potiguares. E aí, ao sábado, eles ofereciam um baile, que era de graça, para todo mundo. Em inglês, for all. For all, for all, for all, for all, for all, for all, virou forró. Tá certo ou não? Olha lá. Tem a zabumba, né? O triângulo, instrumentos típicos deles. O funk e o charme. Tudo bem? Essa não precisa nem conhecer, que vocês conhecem bastante, né? Vou começar a falar de fluxo aqui, hein? Sertanejão. Ê, Barretão. O brega. Aí tem, né, o brega funk. O brega é muito forte no Pará, em Pernambuco. O passinho. É, bebê. Conhece o passinho? É a batalha do passinho. Os moleques são sinistros. Vai. É a batalha do passinho. Bebê. Você acha que eu não conheço, bebê? Você não sabe o que eu sou capaz de fazer num fluxo. Tá certo ou não? Como é que eu reconheço o bom dançarino de passinho? É as pernas, né? É um movimento rápido das pernas. Concorda? E aí tem o treme. No Pará, tem uma plantinha, tá certo? Jambu, chama jambu. Quando você morde essa folha, é um condimento de comida. Dá uma pequena reação, uma reação alérgica. E a língua treme. Naquela fica assim, tá? Começa a vibrar um pouquinho a língua. E aí nasceu uma dança chamada treme. Se o passinho eu reconheço pelos pés, como é que eu reconheço o treme? O treme é aqui, ó. Só no ombro, tá certo? Põe depois vídeo que você vai morrer de dar risada. É muito interessante dançar o treme. Fortíssimo no Pará. O Pará é um mundo, né, bebê? Sou louco pra conhecer o Pará.
porque aquilo é um universo, é um caldeirão cultural muito louco, o Pará. Eu tenho a sensação que se um dia eu for a Belém do Pará, eu não saio mais de lá, tá certo ou não? Olha lá. Vamos ler juntos? Vivemos em um mundo repleto de diversidades e a dança está sempre presente em todos os meios. Não só como uma simples manifestação artística, mas como uma atividade inerente à natureza do homem. A dança sempre foi uma linguagem privilegiada pelos povos, podendo estar presente no lazer, samba, rock, dance music, na religião, candomblé, rituais das tribos indígenas, templos religiosos, ou nas danças regionais, quadrilhas, cirandas, frevo, maracatu. Você viu? Eu tenho danças de lazer, danças religiosas e danças regionais ou folclóricas, certo? Essas manifestações sociais, que fazem parte de todas as comunidades, sem distinção de idade, tamanho ou habilidade corporal, permitem principalmente um aprendizado eu queria fazer um adendo aqui, né? Dar uma ênfase, viu? Sem distinção de idade, não tem idade para dançar. E sem distinção de habilidade corporal. Não tem um corpo adequado para a dança. Todos os corpos são, né, dançáveis, dançantes. Tá certo ou não? Olha o preconceito. A arte já tem tanto muro aqui fora. Vamos colocar muros dentro da arte também? Hein? Bebê, não pode, né? Vamos juntos? Olha lá. As danças são um aprendizado de preceitos religiosos, coreografias clássicas, hierarquias sociais, culturas diferentes, repertórios musicais. Né? Tudo bem? Letra D. Com certeza. Assim, né? Bom senso. Bom senso. Muito bem. De novo, eu não tenho a menor pretensão de de apresentar todas as danças que existem no Brasil. Mas você conheceu algumas delas, você viu. Algumas são de origem europeia, outras de origem indígena, outras de origem afro. Tá certo? Trazidas pelos escravizados. Muito bem. Para cada um deles, né, tem um sentido. Para os índios, em geral, é um ritual. Para os escravizados, era uma lembrança, uma memória afetiva, uma questão de identidade cultural deles, para eles não esquecerem quem eles eram. Tá certo? Os europeus também traziam como, né, muitas vezes estava ligado à religião católica, a festas católicas, e assim vai. Bem, vamos falar um pouquinho agora do teatro. Eu adoro teatro. Eu adoro teatro, que na literatura é chamado de gênero dramático. Cuidado, cuidado. Dramático não tem nada a ver com chorar e arrancar cabelo. Comédias no teatro também são do gênero dramático. Porque quem escreve teatro é chamado de dramaturgo. Tá bom? Então dá uma olhadinha. Olha as origens. Foi lá em Atenas, no século V a.C., e era uma festa dionisíaca. Ou vocês sabem, né? Cuidado, os deuses do Olimpo têm dois nomes, um grego e um romano. Zeus é Júpiter, Vênus é Afrodite, Netuno é Poseidon, tá certo? Afrodite é a Vênus, Eros é Cupido, tá certo? Todos eles têm dois nomes. E Dionísio é Baco. Então era uma festa dionisíaca, era uma festa de bacantes. O Baco, né, é o deus do vinho, é o deus da festa, é o deus da alegria, tá certo ou não? Então é uma festa dionisíaca. Muito bem, olha lá. Cuidado, perigo, perigo, perigo. No cinema, ou é comédia, ou é um drama. No teatro, não. Ou é comédia, ou é uma tragédia. Certo? Por isso que não tem nada a ver com dramático com chorar e arrancar cabelo. Para nós, do teatro, ou é comédia, ou é uma tragédia. E para que serve o teatro? Ele serve, né, desde a Grécia Antiga, para fazer catarse. O que é catarse? Catarse do grego. Significa expelir, expurgar, colocar para fora. Fazer uma espécie de sauna emocional. Tudo bem? E ao mesmo tempo você educar os seus desejos. Então o teatro ele tem uma função também educativa. Tá certo? Psicológica, educativa e artística. Então, olha lá. Algumas marcas importantes do teatro, né? Se lá na dança eu precisava de sincronicidade, graciosidade, gestos amplos, aqui no teatro o que eu vou ter? Eu não posso ter narrador. Se tiver narrador, não é teatro. Não é teatro, se tem narrador. Tá certo? Professor, eu fui a uma peça, tinha uma voz que falava em off. É personagem, disfarçado, mas é personagem. E tem as famosas rubricas. O que são rubricas? Às vezes vem entre parênteses, às vezes vem em itálico, que são aquelas dicas. Saia pela esquerda, apaga-se as luzes, fecha-se as cortinas, som de automóveis ao fundo. Que são dicas de quem? Do autor e, né, para futuros diretores e atores. Olha lá. Certo? Rubricas e ausência de narrador. As rubricas não são obrigatórias.
Tudo bem, não? Quanto mais você quiser ser fiel ao autor, mais você segue as rubricas, mas elas não são obrigatórias. Vamos ver? Olha lá. Então o teatro envolve muita coisa, né? Envolve, né, cenário, coreografia, iluminação, sonoplastia, figurino. O teatro gera muito emprego, né? Muitos empregos. E o teatro, né, emprega muita gente e o teatro em geral sai caro, né? Porque envolve também, como tem muitos profissionais, né? Tem que transportar o cenário, pagar hospedagem, alimentação, né? É muito. Por isso que teatro é caro muitas vezes, né? Se não tiver subsídio, né, governamental, de empresas, apoio das empresas, não rola, tá certo? Olha lá. Vamos ver alguns tipos de palco? Então nós temos 3 tipos de palcos principais. Primeiro, o de arena. Pode ser coberto ou não, em geral o teatro de arena não é coberto, e a plateia fica abaixo. Ele pode ter vários formatos, ó. Tá vendo? Então é fácil, teatro de arena, o palco fica abaixo da plateia. Eu tenho o teatro, o palco elisabetano. O que é um palco elisabetano? Dá uma olhadinha, ó. Ele tem um proscênio prolongado. Né? Então o que acontece? É como se você tivesse, aqui está o palco, você tem uma pontinha. Ela pode ser redonda, triangular, mas tem uma pontinha. Então o que acontece? O público, ele fica em 3 lugares. Então vamos imaginar, ó, tá aqui. Vai ter gente aqui nesse canto aqui, tá certo? Vai ter gente aqui, vai ter gente aqui e em frente. Então de novo, tá aqui o palco e uma pontinha, certo? Vai ter gente aqui, vai ter gente aqui, vai ter gente lá. Isso muda completamente o jeito do ator atuar. Porque ele tem que falar com gente aqui e gente está na frente. Concorda? Ele também tem várias configurações, ó. Palco elisabetano. Vendo que sempre tem uma pontinha na frente, ó. E nós vamos ter o teatro mais comum, que é o italiano. O palco italiano, né, é um caixotão, quadradão, tá vendo? A plateia fica em frente, ó. Vamos ver se você entendeu? Vou passar 3 palcos, vamos ver se você ajuda. Esse aqui, ó, seria elisabetano, de arena ou italiano. Pensa aí. Se é um palco italiano, elisabetano ou de arena. Como o público está só na frente, é um caixotão, palco italiano. Esse aqui, ó, o palco está embaixo e tem uma arquibancada, a plateia está acima. Como o palco está embaixo, é um teatro de arena. E aí, obviamente, né, veja aqui no seu canto esquerdo, tá vendo que tem um triângulozinho para frente, ó? Então você tem o palco e tem uma pontinha. Esse é um palco elisabetano. Certo? Muito bem. Na linguagem específica do teatro, existe uma diferenciação da nomenclatura que identifica a apropriação do espaço. O espaço concretamente perceptível pelo público, que consiste em cada uma das unidades de ação de uma peça, ou ainda o lugar onde os personagens se movimentam, é reconhecido como espaço, ou os atores estão ocupando o espaço lúdico, vamos de novo, ou a segunda ou terceira vez que aparece essa palavra hoje, lúdico. Lúdico é brincadeira. Tem um jogo famoso, né, de tabuleiro chamado Ludo. Lúdico é brincadeira, tá certo? O espaço do teatro é o espaço de brincadeira, é o espaço cênico, é o espaço textual, é o espaço dramático ou é o espaço imagético? Ou vamos lá, você deveria ficar entre duas aqui. A letra B e a letra D. Tá certo? Cênico e dramático. Agora você lembra? Dramático é o gênero que é o teatro. O gênero do teatro é dramático, mas o espaço é o espaço cênico, onde vai ter a cenografia. Então a resposta é a letra B. Você está vendo qual é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é que você perceba que cada uma das artes tem uma linguagem própria, né? Que envolve, tem o seu próprio vocabulário, a sua própria gramática. Tá certo? Falar de teatro é falar de iluminação, de sonoplastia, de figurino, de maquiagem, de espaço cênico, de rubrica. Então tem algumas palavrinhas-chave de cada uma das artes. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do teatro brasileiro? Tudo começou lá no século XVI. Ai, 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 ai. Se é século XVI, é 1500 e pouco, tá certo ou não? Então lá em... Marcelo, para. Você não vai falar para mim que isso é teatro, né? Tinha 1 ziguilhão de índios e meia dúzia de portugueses. Vai ter teatro. Quem que vai fazer teatro? O Anchieta. É o teatro jesuítico. Olha lá. Claro que o principal objetivo deles era catequese. É muito mais religião do que arte. Então o principal nome da turma, Padre Anchieta, fazendo catequese dos indígenas. Nós vamos ter também, né, o pai do teatro brasileiro. Não é uma vergonha? Não é uma vergonha?
A gente sai da escola sabendo quem é o pai do teatro português. O famoso Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. O primeiro cara que escreveu teatro em português. E a gente não sabe quem é o pai do teatro brasileiro. Não, vergonha? O pai do teatro brasileiro chama-se João Caetano. Existe um teatro João Caetano no Rio. Existe um teatro João Caetano em Salvador. Existe um teatro João Caetano em São Paulo. Ele é o pai. Ele é ator, diretor e autor do século XIX. Olha lá. Nossa, Marcelo, mas só vai ter... Esse aqui é ele, ó, uma estátua lá no Rio de Janeiro. Mas, professor, só vai ter teatro no século XIX? Porque teatro é uma coisa urbana. Para ter teatro, eu tenho que ter cidade. Ou vamos imaginar? O prefeito da nossa querida cidade de Borá, que tem 800 habitantes, construiu um teatro que custou 2 milhões de dólares. Maravilhoso. Gastou, investiu tudo certinho. Não teve nada de corrupção, maravilhoso. Dinheiro jogado fora. Não é porque o povo de Borá não mereça, tá certo? E não é porque o povo de Borá não tem cultura. É porque nenhum espetáculo de teatro vai se abalar até Borá para se apresentar. Já falamos de teatro é caro. Transportar cenário, figurinos, funcionários, alimentar, hospedar. Quanto vai custar cada ingresso? Tudo bem, não? Então o teatro é uma questão tipicamente urbana. Quanto maior a cidade, maior o número de casas de espetáculo, de teatros. Tá certo? Com palco elisabetano, ou italiano, ou de arena. Tá bom? Olha lá. Mas o grande nome do século XIX é o Martins Pena, considerado o Molière brasileiro. Molière era um grande autor de comédias francês. Então ele faz a chamada comédia de costumes. Ele faz o chamado teatro rocambolesco. O nome já fala, né? Rocambolesco, que parece um rocambole. Acontece um quiprocó, olha lá na tela, ó, quiprocó, tá vendo lá a palavra? Acontece um quiprocó, que é uma confusão inicial. Então na primeira cena, alguém ouve uma conversa pela metade, vê alguém saindo de costas, alguém ouve uma conversa atrás de uma cortina, e aí acontece uma confusão inicial, e aquilo vai virando um bololô, rocambole, para no final, quando todos os personagens estiverem no palco, na última cena, tudo se resolve. Então o que acontece? Qual a importância de Martins Pena? Foi ele que criou um público para o Brasil, de teatro. As comédias deles eram tão engraçadas que as pessoas todo final de semana iam ao teatro assistir a peça do Martins Pena. Então ele começou a criar um público para o teatro. E esse é um dos grandes motivos de crise do teatro hoje. O teatro não está conseguindo renovar a sua plateia. Você vai ao teatro, o público, todo mundo é de 40 anos para cima. E o teatro, se ele não conseguir renovar a sua plateia, o seu público, vai entrar numa crise pesada. Tá certo? Martins Pena é o grande autor do século XIX, é ele que criou o público para o teatro brasileiro. Tá certo? Mas o grande nome do teatro brasileiro, quem vai ser? Quem é o Shakespeare brasileiro? O nosso maior autor de teatro. Né? O que acontece? Olha lá. O teatro na Semana de Arte Moderna foi esquecido. A primeira peça vai ser em 43, chamada Vestido de Noiva. Nossa, Marcela, a Semana de Arte Moderna é 22. Só em 43 que vai ter o teatro moderno, demorou 21 anos para ter um teatro moderno. Por que demorou tanto? Porque eu tenho que ter um público moderno para gostar de um teatro moderno. Então primeiro renovou a literatura, os livros e tal, e aí com um público com a cabeça moderna, eu posso fazer um teatro moderno. Por isso que demorou tanto. Então a peça fundamental, então lá, o pai do teatro brasileiro é João Caetano, mas o grande autor brasileiro é Nelson Rodrigues, com uma peça chamada Vestido de Noiva. Tá certo? Olha lá. Nelson Rodrigues, que é o Shakespeare brasileiro, conhecido como o anjo pornográfico. Por que ele é o anjo pornográfico? Isso é um paradoxo, né? Ou é um anjo, ou é pornográfico. Por que ele é um anjo pornográfico? Porque todas as peças dele têm situações meio escabrosas, assim, ligadas à sexualidade. Traição, adultério, coisas assim, né? Mas ele tem um fundo moral. Por que ele tem um fundo moral? Por que ele é um anjo? Porque ele está querendo deslembrar uma coisa. Lembra que teatro é catarse? Fazer, né? Colocar para fora as emoções e educar seus sentimentos. Não se constrói uma sociedade só baseado no prazer, no desejo individual. Assim como também não se constrói uma sociedade você negando o seu prazer. Então, tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Eu não posso viver só baseado no meu prazer, não teria sociedade, tá certo? Mas eu também não posso negar quem eu sou, porque senão quem vai sucumbir sou eu. Então, achar esse equilíbrio é um dos objetivos do teatro, um dos objetivos do Nelson Rodrigues. Por isso que ele é o anjo pornográfico. Isso é um paradoxo. Lembra quando forma uma contradição, tá certo? Olha lá. Sempre vai atacar a burguesia, sobretudo na sexualidade. Então, você vê que eu coloquei aqui do lado uma imagem, ó, que parece alguém olhando para um buraco da fechadura.
pessoal falava isso, né? Que as peças do Nelson Rodrigues era isso. Ele olhava, né? As famílias brasileiras pelo buraco da fechadura. Olha o nome das peças, ó. Bonitinha, mas ordinária. Toda nudez será castigada. Beijo no asfalto. Mas a grande peça dele mesmo, sem dúvida alguma, a grande peça dele é o Vestido de Noiva, né? Que inaugurou o modernismo no teatro brasileiro. A peça começa com uma moça sendo atropelada, tá certo? E aí, o que acontece? Ela começa a lembrar do passado. Então o palco está dividido em 3. Tem o presente, tem o delírio, tá certo? E tem o passado, tá certo? Só que não está escrito presente, passado e delírio. Até você entender o que está acontecendo, isso, se para hoje é moderno, você imagina em 1943. Bom, o que acontece? Essa moça vai lembrar então, num certo momento, que no dia do casamento dela, tinha a mulher do véu. A mulher do véu, mulher do véu, mulher do véu. E quem que é essa mulher do véu, mulher do véu? Numa certa altura da peça, a mulher do véu levanta o véu. Era a irmã dela, que no dia do casamento dela foi avisar. Ó, você está casando com meu ex-namorado e eu continuo saindo com ele. Nós dividimos o mesmo homem. Você imagina você receber essa notícia no dia do seu casamento, que você e a sua irmã têm o mesmo, né, amante. E aí, quando começa a gente ter essa informação, fica uma dúvida. Será que foi um atropelamento sem querer? Ou será que foi um assassinato? Bom, resumo da ópera, a moça que foi atropelada morre, a esposa, tá certo? E a irmã vai casar com o viúvo. Tá vendo? Então, as duas irmãs vão casar com o mesmo homem. Nesse momento, acontece a rubrica mais famosa do teatro brasileiro. Nelson Rodrigues pede para que, neste momento, 2 músicas toquem ao mesmo tempo. A marcha nupcial e a marcha fúnebre. Para quê? Porque é meio óbvio, né? A morte de uma possibilitou o casamento da outra. Mas o casamento da outra pode significar o quê? Que ela é a próxima vítima. Então, na última cena, a irmã morta, vestida de noiva, passa o buquê para a irmã que está viva, também vestida de noiva. Vamos lá? Leitura positiva disso. É como se a irmã morta dissesse o quê? Pode casar sem remorso, pode casar numa boa, seja feliz, sem culpa. Leitura negativa disso. Ô, sua trouxa, você é a próxima, ele me matou para ficar com você, tá certo? E você talvez vai ser a próxima que vai dançar quando ele arrumar outra amante. Tá certo? Então é uma peça totalmente psicanalítica, super moderna para hoje. Você imagina isso em 1943. Por isso que o Nelson Rodrigues é o grande autor do teatro brasileiro, considerado o nosso Shakespeare. Porque o Shakespeare é o grande nome do teatro mundial. Tem gente que é meio xenófoba, meio boba. Ai, não gosto do Shakespeare porque não é brasileiro. Shakespeare não é orgulho da Inglaterra. Shakespeare é orgulho da raça humana. Tá certo ou não? Shakespeare é o grande nome do teatro, que trabalha com os dramas humanos, com as emoções humanas, etc. Você viu que interessante? Claro que eu tenho outros autores. Chico Buarque de Holanda, tá certo? Eu tenho Jean Francesco Guarnieri, eu tenho Plínio Marcos, eu tenho um monte de gente boa que escreve teatro, que graças a Deus o teatro está vivo ainda. Toda hora alguém fala assim, ih, quando surgiu a televisão, morreu o teatro. Quando surgiu o cinema, morreu o teatro. O teatro está vivo. Mas como eu te falei, ele está numa crise. E essa crise qual é? Talvez renovar o seu público, que ela não consegue dialogar com os jovens. Cabe a você dar a sua contribuição para o teatro brasileiro. Começar a ir ao teatro. Mas, professor, o teatro é caro e eu não tenho dinheiro. Pode parar. Tá cheio de espetáculos gratuitos, subsidiados, tá certo? Também tem que fazer seus corres, ir atrás, né? Não vem tudo de mão beijada. Tudo bem? Se a gente... E a arte, mas eu não sabe, eu vou lá e não entendo nada. Bebê, assim é com a arte. Nem todo mundo entende tudo na primeira vez. É treino. Bem, você assistiu um espetáculo, a gente falou de dança hoje, né? Você assistiu um espetáculo de balé, 2, 3, aí você começa a entender o que você tem que olhar. Se você for ao teatro várias vezes, você também começa a educar os seus sentimentos. A arte é para isso, para nos melhorar como seres humanos, tá certo? Para nos humanizar, para criar na gente delicadeza de alma, tá certo? E assim a gente consegue entender, né, que não é tão difícil assim a prova de artes do Enem. É só um pouquinho de boa vontade. Estamos de novo? É uma prova conteudista? É conteudista. Tem que ter alguns conhecimentos mínimos, prévios? Sim, isso estou te dando. Fui falar da música, falei de bossa nova, falei que Sipicaia Tropicália. Fui falar de cinema, falei de cinema novo. Tá certo? Hoje dei alguns exemplos de algumas danças importantes do Brasil, nomes importantes do teatro brasileiro. A gente está tentando te dar subsídios, para você poder fazer uma prova, tá certo? Excelente e arrasar. Vem em mim, Enem, vem em mim. Vamos fazer a última questão de hoje? Olha lá.
Fabiana, revelando-se de raiva. Ora, eis esta, aí está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isso constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Eu não posso, não posso, não posso. Batendo com os pés. Um dia arrebento e então veremos. Você viu? Está em itálico. Itálico quando essa letra está deitadinha, tá vendo? Arrepelando-se de raiva, batendo com o pé. Está em itálico e ainda está, tá certo? Entre parênteses. São as famosas rubricas. Para que servem as rubricas? Vamos ver? Elas têm qual a função que a rubrica tem num texto? Necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Preciosismo, porque são irrelevantes para o texto, para a encenação. Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Imposição, porque elas se anulam a autonomia do diretor. Vamos lá? Necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis. Não. O diretor deu dicas, mas não precisa ser fiel. O tempo muda, algumas rubricas não fazem mais sentido hoje em dia. As peças são antigas. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como os outros elementos. Letra B. Vou ver que está errado nas outras. Preciosismo, porque são irrelevantes para o texto. Não são irrelevantes, né? Acabei de dar o exemplo da rubrica de vestido de noiva, que é fundamental para entender a peça. As duas músicas tocando ao mesmo tempo. Exigência, porque elas determinam as... Não, elas não determinam nada. Outras coisas caracterizam o texto teatral, não só as rubricas. Imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. Não, né? O diretor tem autonomia para decidir se ele vai querer usar a rubrica ou não. Tá bom? Bom, meninos, foi mais um encontro gostoso de cultura. Cultura não ocupa espaço. No mínimo, você saiu mais, né, carregado de conhecimento humano e de amor pela arte e pela cultura brasileira. Até o próximo encontro. Um beijo forte. Tchau, tchau, bebê. Olá, alunos, voltei. E aí, o que vocês acharam dessa aula que vocês acabaram de assistir? Bem interessante, né? Aprenderam bastante aí sobre os estilos de dança, de teatro, diferentes? Pois é, eu também adorei essa aula, tá? E lembrem-se, agora, né, é aquele momento da gente relaxar, mas não se esqueçam, sempre com as suas anotações, voltem a elas, né, sempre que necessário, para que vocês consigam aí, finalmente, atingir, né, aquele nível que a gente fala assim, nossa, agora estou dominando esse conteúdo, vou fazer aquela prova bem legal, né, e vai dar tudo certo e eu vou tirar uma nota bem bacana no meu Enem, tá bom? Gente, boa sorte para vocês, bons estudos e a gente se vê. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.